Como é que os rins eles podem ser prejudicados? Se o PET ele tem restrição, especialmente de líquidos, de água, ele começa a trabalhar de forma mais forçada, de forma que ele não consegue dar o melhor dos rins. E com isso ele termina perdendo algumas capacidades. Outra coisa, excesso de proteínas, por exemplo, também dificulta o trabalho dos rins. Fósforo, os eletrólitos em geral, que são os fósforos, cloro, potássio. Tudo isso, às vezes, de uma má nutrição, de uma desnutrição até, de falta de alimentação específica. E eu tô falando isso, às vezes, daquele petzinho, por exemplo, que em casa ele tem apenas uma ração, um tipo de alimento, por exemplo, seja ração, seja alimento natural. Ele come apenas, por exemplo, arroz e um tipo de carne. Então, isso é comum que aconteça. Na maioria dos lares, na maioria das casas, não dá uma alimentação diversificada, não dá uma ração, um alimento. Quando eu falo somente em ração, estou falando só em ração, alimento mesmo, alimento natural. Não fazer diversificação, né? Não fazer uso de alguns legumes que podem ser realizados. E até da quantidade úmida que esse alimento vai ser oferecido, né? Porque os alimentos, eles podem sim também ser oferecidos de forma mais úmida, para ajudar na ingestão de líquidos também para esses rins. Então, essas especialmente. Aí nós temos algumas predisposições genéticas, né? Como é o caso de huskies siberianos, alguns pastor alemão, algumas raças específicas de pastor, não só alemão. Raças de pequeno porte, o Shih Tzu, né? E Lhasa Apso são os mais acometidos com essas alterações em alimentação e hídrica, né? Que pode favorecer aí essa alteração renal.